Vamos lá, pessoal. Mais um boletim aqui direto do Tour de France. Hoje foi a quinta etapa, certo? A quinta etapa que saiu de Gap, que é um lugar, que é uma cidade já muito famosa por receber largada e chegada do Tour de France, e chegando em Privas, no departamento de Ardèche. Então, foi uma etapa, para quem assistiu, foi uma etapa sem muita emoção, né? Tirando os 5 últimos quilômetros. Mas para quem correu, foi uma etapa de de muito vento contra, né? Praticamente a etapa toda com vento contra. A largada, sim, foi uma etapa de sprint, mas a largada, os primeiros 5 km eram um falso plano subindo com vento contra. E depois, logo desses 5 km, tinha uma descida até no quilômetro 38, 40 mais ou menos, né? Um falso plano descendo de vento contra. Então, tudo isso faz com que dificulta, primeiro que nos 5 km primeiros, a subida com vento contra dificulta quem quer tentar ir na fuga, né? E os outros até o quilômetro 40 descendo com vento contra é difícil também, porque tem que andar muito rápido, e o pelotão por si próprio ele tem uma velocidade muito superior do que a 4, 5 ciclistas na frente. Então, hoje o dia não teve nenhuma fuga. Foi um dia diferente porque geralmente num grande tour a gente tem fuga, tem a equipe que controla, tem a equipe que tem o interesse no final, tem várias situações durante uma etapa. Hoje foi uma etapa muito... Para quem soube poupar, foi uma etapa tranquila, né? Como eu falei, não teve fuga nenhuma. Sim, teve o sprint que o Sam Bennett ganhou e assumiu a liderança da camisa da líder por pontos, a camisa verde, uma hegemonia do Peter Sagan que tá indo. Mas até comentei hoje com o pessoal que estava comigo no carro, o Peter Sagan, ele continua no auge, acredito eu, né? Isso é uma visão minha, obviamente. Ele continua no auge pela questão de marketing, de imagem, mas todo mundo, né, tem a curva. Ele já, acredito eu, que já chegou no auge, e agora ele está no auge pro descendo. Então, é normal, né? Todo mundo passa por isso. Ninguém é um Peter Sagan para sempre, né? Um super fenômeno, super respeito, mas todo mundo tem, né, o seu tempo, né? Principalmente quando a gente vê, agora voltando à corrida, quando a gente tem aí um Van Aert impressionante, né? O Van Aert, para quem não acompanhou ontem, ele foi o responsável pela seleção final durante a última subida, né? A seleção final, quem realmente fez a diferença, a hora que ele estava na frente puxando, ele eliminou praticamente mais da metade do pelotão, puxando ali, tirando pro Roglic vencer a etapa de ontem. E hoje, né, como não teve nenhuma surpresa, incrível, né, ver um final, voltando um pouquinho, acho que me antecipei, não teve nenhuma surpresa, teve dois GPMs de quarta categoria que no nível que está o ciclismo hoje, nenhum velocista sobra, né, a não ser quem está muito mal. O último GPM foi no quilômetro 167, a chegada foi no 183, né? Com 167 não sobrou ninguém. Aí sim, o que eu vejo hoje é que não tem uma equipe de sprinter como tinha nos anos passados. A última grande equipe que eu vejo que era preparada para um sprinter foi a Saeco Cipollini,
né? Depois disso, ficou muita concentração para a classificação geral e o sprinter de uma equipe, ele contava bem pouco no número de integrantes da equipe, né? Depois da era Saeco. Né? Hoje a gente viu que nos últimos quilômetros, quem realmente controlou e acelerou a etapa foram as equipes dos líderes para geral, né? A gente viu uma Ineos hoje bastante compacta e fazendo uma seleção ali até nos 3 quilômetros finais. Existe um regulamento, no regulamento, que fala que todos os tombos que são depois dos últimos 3 quilômetros são considerados tempo do vencedor. Então, a Ineos Grenadier, eles rodam muito forte, até faltando 2,8 km, 2,5 km, para garantir que, se em caso de tombo, o Bernal e o Carapaz não tomem penalizações, não sofram, né, o corte, não tenha perca de tempo nesses últimos quilômetros. Então, por isso que eles fazem essa aceleração no final, a gente pode ver, e vai continuar vendo isso, né, ao longo de todas as etapas, né? Então, são eles que... Eu vejo que são eles, as equipes dos líderes, que realmente aceleram o final, né, aumentam essa disputa por posição, e automaticamente o pelotão, né, ganha uma velocidade muito maior. Né? Foi isso que aconteceu hoje. A chegada de hoje, apesar da etapa ser bem simples, a chegada de hoje foi bem complicada, porque os últimos 5 quilômetros passava por uma grande rotatória e subia. Os últimos 5 quilômetros praticamente todos, não todos, mas do menos 5 ao menos 3, ao menos 2, subia bastante. Era uma subida aí de uns, vamos colocar uns 3, 4, 5%, pontos a 6. O último quilômetro descia, fazia meio que uma curva descendo, subia um pouquinho e vinha para a chegada, os últimos 700 metros planos. Né? A gente viu uma ação web bem reativa, bem posicionada, tirando a chegada, mas o fenômeno Van Aert, né, como sempre, impressionante, fazendo uma chegada maravilhosa e ganhando a etapa. Esse menino realmente é incrível, né? Ele ganhou a Strade Bianche, ganhou Milan-San Remo, está aqui no Tour, trabalhando por Roglic ontem, trabalhando duro, e hoje ele ganha a chegada. Então, assim, é impressionante, realmente a gente pode falar que é um fenômeno, né? Sem contar os vários mundiais e Copa do Mundo que ele ganhou de ciclocross. Né? Foi uma etapa, então, assim, para espectador, uma etapa 90% chata e 10% bacana, porque o final foi interessante, né? Vale dizer que hoje teve uma queda do Sepp Kuss, que é um gregário importante para o Roglic. Caiu, acredito que não teve nenhum problema grave, porque logo montou na bicicleta e chegou. O detalhe importante da etapa, estava esquecendo, e é quase um dos mais importantes. Uma atitude extremamente amadora, nem júnior faz isso. Né? O Alaphilippe, a gente está falando de regulamento. O regulamento fala que nos últimos 20 quilômetros não pode ter abastecimento, nem de água, de água, de comida, certo? Lógico que furo, trocar de roda pode. Não pode ter abastecimento de água nem de comida. O que ele fez? Faltando 17 quilômetros, ele pegou uma caramanhola, uma garrafa, um bidon, do mecânico, do massagista dele que estava na beira da estrada. Automaticamente a juria, né, a UCI, os comissários viram e deram uma punição para ele de 15 segundos, e isso fez com que ele perdesse a camisa amarela. Imagina um francês ser punido dessa maneira, né? Existem 2 pesos e 2 medidas, né? Eu particularmente acredito que é uma punição desnecessária. O dia hoje estava quente, todo mundo sofreu, foi bem exaustiva a etapa. Por outro lado, existe o regulamento,
né, que diz que não pode. Então, entre o bom senso e o regulamento, vale o regulamento, óbvio, né? Está escrito, está assinado e todo mundo, teoricamente, tem que ler, entender e conhecer o regulamento. Então, duas grandes notícias hoje, então, é que o fenômeno Van Aert ganhou uma etapa espetacular, né? Uma chegada espetacular. E o Alaphilippe, por uma atitude, né, uma atitude amadora, né, ou talvez desconhecendo o regulamento, perdeu a camisa amarela. Tá? Essa foi a etapa de hoje. Amanhã, vamos ver, que eu não vi a etapa ainda, eu vou conhecer com vocês. Amanhã a etapa vai ser legal. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Uma etapa que é praticamente plana, né? Até o quilômetro 155, 150, 160, vamos lá. Depois começa a subir, né? Até chegar em Mont Aguil. Meu francês não está tão bom. Vai chegar nessa subida aqui, que é uma subida, eles vão fazer logo de entrada uma de terceira, depois mais uma de terceira categoria que não seria tão de terceira, 6 km a 5% de média. Vai continuar subindo, vou mostrar para vocês aqui, vai continuar subindo 11 km a 7,3 de média. Depois desce um pouquinho e sobe 8 km, 8,3 a 4. Né? 8,3 a 4 não é uma grande subida, não é nada de super seleção. Mas a anterior, de 11, quase 12 a 7, vai selecionar. Se posso fazer se posso dar minha opinião, né, em relação ao vencedor da etapa, eu acredito que um Roglic, né, na situação que ele está, é o grande favorito, porque não vai, né, provavelmente vai chegar aí um grupo dos possíveis papáveis à vitória final do Tour de France, digo, meio que junto, então vai ser um sprint meio que entre eles. Tá? Mas é somente uma opinião, obviamente. Né? Provavelmente vai sair uma fuga, né? Como uma etapa normal do Tour de France, sai a fuga, a equipe do líder, que é a Mitchelton, vai controlar. O Yates tem chance de manter a liderança, então é mais um motivo, né? Não é uma subida extremamente dura, é mais um motivo para eles controlarem a corrida. E a chegada, acredito que entre os possíveis papáveis do Tour de France vai ser um dos vencedores, serão eles. Então, essa é somente a minha dica, né, minha opinião, vendo o Tour do lado de cá. O meu vídeo está demorando para subir porque a conexão está bem ruim, ou estava bem ruim. Vamos ver nesse vídeo como vai ser. Grande abraço e está bem legal, o pessoal está curtindo bastante, fico bem feliz. Né? E vamos seguindo o tour aqui comigo, porque falta bastante etapa e tá bem interessante. Tá? Grande abraço, até mais.